Trabalho em Curitiba, daí continuei meu trabalho com criança. Eu digo que há pouco tempo comecei a trabalhar com adulto, mas aí eu começo a pensar, eu vejo que não é há pouco tempo não, mas pelo menos 15 anos que acho que eu comecei a trabalhar com adulto. Mas o trabalho com criança, eu acabei fazendo pedagogia, depois eu trabalho na prefeitura como pedagoga. E eu brinco que é um vício, porque durante 10 anos eu quis sair de qualquer jeito e depois eu decidi que ia ficar. E é um vício porque eu trabalho com criança, educação fundamental 1 e educação infantil, e adoro, né? Então, assim, vou falar, eu estava ouvindo a palestra, estava pensando, vai ser interessante, porque começou teórico, sonhos teórico e prático, e agora prático, e depois acho que mais prático ainda, né? Então vamos ver. Eu quis começar com essa tirinha, cálculo, que eu acho legal, né? Então o cálculo está brincando, não vou ler para vocês, ele está brincando na areia, daí de repente ele vê que ele pode ser um rei na terra. E, opa, sabia que eu fiz isso? Daí ele toma uma fórmula mágica e vira um gigante, né? E nesse gigante ele começa a dominar o mundo e andar por tudo. Aí ele pega, né, em cima dos brinquedinhos dele, eu sou um gigante, né? E ele vai pisando, matando, como é que diz ali, começa pânico na cidade, pânico nas ruas, as pessoas correm. E aí ele chega ao final da brincadeira para a mãe e a mãe fala: não vou comprar mais carrinhos de brinquedo para você. Eu vi, você pisou em todos de propósito. Eu achei bem legal essa tirinha, porque é uma tirinha que fala que é exatamente o pensamento da criança, né? O pensamento da criança é um pensamento mágico, a gente viu ali na história, né? Nos slides anteriores, nas palestras anteriores, né? Então é aquela mistura, criança fantasia, criança brinca de bruxa, criança vê gnomo, a criança se acha um gigante. Então esse é o pensamento da criança, é um pensamento mágico. Eu lembro uma vez na escola, eu trago muito exemplo, gente. Eu lembro uma vez na escola que estava um pânico por causa da loira do banheiro. Porque ela estava aparecendo no banheiro das meninas. E eram as meninas. E tinha um ritual que você tinha que olhar para o espelho, fazer assim com as mãos, dar 3 voltas e pular. E ela aparecia. Aí a diretora teve uma ideia para poder acabar com a fuzueira na hora do recreio, na hora do banheiro, que era nós, professores, irmos lá, fazermos um ritual para mostrar que não ia aparecer loira nenhuma. Eu lembro que eu peguei e falei: gente, de jeito nenhum ela vai aparecer, alguém vai enxergar. Por quê? Porque é o pensamento da criança, né? Então, a gente sabia que não ia aparecer, que era brincadeira, né? Mas, pode alguma coisa se chamasse mesmo loira do banheiro, né? Mas nessa brincadeira que eu estou contando, o que eu quero dizer para vocês, né? Esse é o pensamento da criança, o pensamento mágico. Será que vai mudar? Lucílio, será que vai mudar? Não, né? Deixa o microfone mais perto. Eu acho que vai ter que ir lá. Será que vai rodar o vídeo? Eu acho que vai ter que ir lá no computador para apertar. Bom, vou falar então o seguinte, eu quis colocar esse vídeo para a gente falar um pouquinho que brincar é parte da vida. Então, se a gente olhar os bichinhos, eles brincam, né? Eu fiquei procurando horas e horas uma imagem de leões, eu queria botar leões para vocês. Por quê? Porque no momento em que eles brincam, eles estão aprendendo a caçar, aprendendo a se defender, né? Geralmente com as mães, depois com eles, né? Então brincar é parte do cotidiano, brincar é parte da vida, brincar é aprender. Eu queria ver se tinha um técnico, tem um cara ali atrás. Eu vou falar só pra ela. Vai mudar. Não vou passar inteiro, vou passar nos próximos.
eu adoro bicho, né? Então é fofinho. E a gente vê bem isso, né? O monstro ali que ele está tentando se defender. Meu cachorro, por exemplo, tem medo do negócio de botar guarda-chuva, então ele vai, bate, bate, volta, bate, bate, volta, né? Então, brincar é uma atividade humana. Todos os animais brincam, né? E é importante para a sobrevivência, quando a gente brinca, né? O animalzinho brinca para aprender a se defender no meio. E a mesma coisa nós, seres humanos, né? Então, a criança nasce, ela não nasce pronta. Acho que a gente nasce, nós, seres humanos, nascemos super frágeis. A gente precisa das pessoas para nos cuidarem para a gente poder sobreviver, né? Então, a gente está construindo ligações, construindo sinapses, construindo o aprendizado. E esse aprendizado nós vamos construindo através desse brincar, né? Desse brincar no ambiente, brincar com os pais, é a mãe fazendo cosquinha, é o meu pezinho, é a minha barriguinha, né? E a criança vai se descobrindo, né? Então, assim, ali que eu quis botar, né? O ato de brincar, o ato de não brincar. Exatamente, né? Não lembro agora qual autor que eu estava lendo ontem. E só para falar, eu passei naquele livro Psicoterapia, Análise Junguiana com Crianças, da Audrey Pane, né? Pane, não sei, Pane, né? Então, gente, brincar é um ato sério, por isso que é um ato de não brincar, né? Então, a criança brinca sério, né? Ela não está simplesmente brincando como nós adultos falamos, né? É uma coisa séria, ela está aprendendo, ela está vivendo relações do dia a dia. Então ela revive as histórias, ela revive o que ela faz no cotidiano dela, né? Ela revive medos e medos de um perigo real, né? Então medo de fantasma, medo de bruxas, medo do escuro. Então isso tudo ela vai reviver no real. Eu lembro uma passagem da minha filha, quando era bem pequena, que ela disse que ia embora de casa, tinha uns 4 anos, né? Então ela pegou uma bolsa de lanche, né? Ela sempre gostou bastante de comer, então ela botou bastante comida ali, e saiu até o portão, e o portão era com grade, deu uns 2 minutos, ela volta correndo. Mãe, o velho do saco existe, né? Passou realmente um andarilho na rua, né? Então assim, esse mundo, né? A gente nunca tinha falado do velho do saco para ela, tá? Esse mundo imaginário, tá, da criança, e no brincar ela vai reviver essas histórias, esses sentimentos. Então eu lembro de uma pacientinha que eu tinha, que a gente ficou dias, né, sessões e sessões brincando de fazer cabana. E é muito gostoso fazer cabana de lençol, gente. Não sei se vocês lembram da infância. Então a gente ficava um tempão amarrando cadeira, fazendo lençol e fazendo a cabana. E a brincadeira mesmo, a brincadeira entre aspas, né, o jogo que a gente inicia era ao final, já pertinho de terminar a sessão. Toda a questão da montagem, de fazer o escuro, era o brincar já, né? Que a gente ia elaborando aquele medo, elaborando aquela ansiedade de montar, elaborando um campo protegido. Daí a gente colocava um monte de lençol dentro, né? Que era o chão da casa coberta, botávamos o fogão, as coisas, e tinha que ter a lâmpada. Então botava um abajur porque a luz da sala ficava apagada. E o medo dela, tinha muito medo de escuro, muito medo de escuro. E a nossa brincadeira era essa, da gente sair, da gente estar morando ali dentro, e a única luz que tinha na sala era a luz do abajur, né, que ficava dentro da cabana. E então parece simples, mas só o fato de estar ali, construindo todo aquele brincar, eu e ela ali dentro daquela cabana, e dentro daquela cabana, não vou mentir para vocês, a sala estava escura, estava só a luz. Gente, dá um frio na barriga mesmo, de verdade, tá?
E a gente não sabe, porque está eu e ela ali imaginando o que tem lá fora, que lá fora é uma floresta, né? Só que, e a gente não sabe o que tinha lá fora. Então, quando tinha que sair, você tinha que sair olhando, observando, se não tinha bicho, não tinha nada que ia atacar a gente, o que podia. E se aparecesse, como tinha um leãozinho daqui, eu tinha aqueles brinquedos da Parmalat, e eu tinha um leãozinho, nem sei se vocês conhecem da Parmalat, né? E tinha um leãozinho. E o leãozinho, ele, no final, né, da coisa, perto do final das nossas brincadeiras, ele acabou virando bonzinho, né? Mas no começo ele podia atacar a gente. E ele ficou bonzinho porque a gente fez amizade com o leão, né? Então ele passou a também proteger a casa. E nessa brincadeira toda, a gente foi elaborando que esse ambiente, como se a praia, né, tem a possibilidade de sim ter pessoas que nos protegem, que a gente tem a possibilidade de enfrentar aquele medo, e aquele medo já entra dentro da gente, a gente já começa a ter condições de entender que as coisas não são bem assim, né? Então foram vários dias nessa brincadeira, tá? Outra coisa é através da brincadeira que a gente desenvolve as habilidades. Então, é a criação, né? Criação e adaptação, né? A gente vai construindo, vai criando e vai se adaptando. Eu quis colocar esse slide e eu quis identificar esse slide o que é a criança e como, não vou falar especificamente da estrutura, como foi falado ali, mas vou falar um pouco desse mundo imaginário, né? Mas quero só dizer uma coisa para vocês. Para trabalhar com criança, a gente tem que saber desenvolvimento, tá? Tem que estudar muito, né? E não só, né? Eu tô me adentrando mais a estudar em Índia agora, mas é o Winnicott, é Spitz, é Bowlby, Freire falou mesmo, claro, sim, até na Freud, tá? Tem que estudar muito, você tem que saber as fases de desenvolvimento, você tem que saber que aquela ideia, aquele imaginário que a criança está trazendo é um imaginário, é uma fantasia, e a criança está imersa nesse mundo de fantasia, né? A gente tem que entender por que aos 5 anos começa a ter a fase da birra, ou porque, se é uma birra ou não, o que está acontecendo, porque toda birra tem um significado, né? E a gente tem que entender esse significado que a criança está trazendo para nós. Então, é fundamental você entender as fases do desenvolvimento. Eu atendo criança desde pequenininha, 2 anos, 2 anos e meio. E quando é pequenininho é básico, é um bebê, né? Você tem que trabalhar com a mãe, você tem que trabalhar, você tem que compreender por que ela está trazendo aquele tipo de brincar ali, e quando aquele brincar é um desenvolver uma habilidade e um desenvolver já essa estrutura rudimentar, né, como diz o Stein, rudimentar de ego rudimentar, né, de estrutura preliminar dessa psíquica que começa a se formar. Então a criança, ela é um mundo, eu não mexi em nada, juro, agora vai funcionar. Então, a criança, meu cara, oi? Ó, a criança é um mundo de deslumbramento, tá? É interconexão com toda a existência, é um mistério, é a relação com a natureza, com os animais, com as plantas, com raios, com trovões, ou seja, essa mistura em que tudo também é vivo. Eu gosto muito lá no consultório de trabalhar com bichinho, então eu tenho coelhinho, né? E eu tenho gatinho, né? Que eu brinco que é um terapeuta. E o quanto esses bichinhos fazem sentido para eles, né? E o quanto eles têm vida própria, né? Então, assim, teve uma época esse ano que meu gato sumiu, ficou 27 dias sumido, eu contei porque eu senti bastante. E eu tive pacientes que chegaram, fizeram carta de despedida para ele, né? E que chegaram e falavam para mim, que chato, Fábio, agora não tem mais graça o livro. Eu falava, e eu? Não, você também é boa, mas o lugar era melhor, né? Então, gente, então assim, às vezes
tristeza, já tive paciente que chora pequenininho e abraça o gatinho e conversa com ele, né? E o quanto essa conexão primitiva e basal com o bichinho, porque o bichinho não está entendendo, mas o bichinho responde, ou fazendo um carinho, ou se espreguiçando, que é bem comum, porque ele fez a cosquinha na barriga, e o quanto isso também gera esse significado. Por que eu estou trazendo a história do bichinho? Para falar o quanto a criança vê esse mundo vivo, vê esse mundo inteiro e mágico, e que ela interpreta ele dentro dela, e ela se reconecta com ele como uma coisa só, tá? Indiferenciada, como a gente estava falando lá, mas e ela começa a fazer essa distinção também, né? Então eu tenho um coelhinho que é agressivo, na verdade ele não é agressivo, ele é mais arisco. E é impressionante quanto as crianças que têm mais dificuldade de comportamento se apegam a esse coelho, né? E até entendem. Eu tive um que dizia assim, eu entendo ele é bravo que nem eu, né? Então elas fazem essa relação, aqui eu uso o bichinho como brinquedo, né? Mas elas fazem essa relação e essa compreensão do sentimento dela ali, naquela interação que está acontecendo com a natureza, com o que tem ali disponível no momento. Né? Então, brincar emerge com a segurança, então isso é o Winnicott que fala, emerge com a segurança, constitui um passo para a individuação. Então, a criança vai começando a fazer muitas diferenciações no brincar. Então, às vezes, eu tive um pacientinho que estava no processo de separação da família, não dos pais, e nós brincamos durante várias sessões com os dinossauros. Então, tinha um dinossauro grandão, que é o pai, dinossauro amarelinho, né, que era a mãe, e um dinossaurinho desse tamanho assim, que veio até no Kinder Ovo, que era o filho, né? E o quanto esses pais tinham que cuidar desse bebê, né? Esse bebê no começo ele precisava de muito cuidado, e os pais se discutiam um pouco, né? Porque um queria deixar ele dormir mais, o outro não, porque ele tinha que ir para a escola. E a brincadeira foi evoluindo. Né, nessa briga, a gente botava o dinossaurinho às vezes de castigo dentro de um pote, porque ele não obedecia aos pais, ele brigava para ir para a escola. E depois, né, ao longo do caminho, esse dinossaurinho passou a ser forte, né, e passou a cuidar, né, a cuidar de si, a ir para a escola sozinho, a defender os pais que tinham outros dinossauros, dragões que queriam atacar, que os dragões eram inimigos dos dinossauros. Queriam atacar, né? Nesta brincadeira, que também não foi uma sessão, isso dura vários dias e a gente tem que ter, às vezes, muita paciência para aquela brincadeira. Ele foi constituindo dentro dele, né? Ou construindo dentro dele essa percepção desse mundo, né? Em que ele estava de 5 para 6, em que algumas coisas ele tinha que aprender sim a se virar sozinho, e que ele tinha que fazer escolhas e aceitar o que não é muitas vezes querido de se aceitar. Logicamente eu não falei nada disso para ele, tá, gente? Ele foi aos pouquinhos mudando, né? E tendo um comportamento mais amigável, assim, em casa ou na escola, né, que geralmente é onde ele reflete as maiores dificuldades. A criança vivencia e expressa, no brincar ela tem essa sensação de onipotência, como o Carlos Efraim falou, a criança é pequena, se a gente for num lugar que a gente foi como criança, ela é enorme, né? E a criança vê tudo grande, então nesse brincar ela pode ser onipotente. Eu acho engraçado que quando eu brinco com algumas crianças pequenas, geralmente ele se enche de armadura, né? Então eu tenho armadura, eu tenho assim, muito brinquedo, né? Eu tenho armadura, eu tenho aqueles machado do Thor, eu tenho diferentes espadas, e eles se enchem desses apetrechos, e eu geralmente sou a princesa, só aquela que não faz nada, né? Que não sabe fazer nada. A princesa, aquela que precisa ser defendida, que precisa ser salva, né? Às vezes eu sou a escudeira que está aprendendo, mas estou aprendendo burramente, porque eu não sei nada, e aí eu tenho que ficar nessa posição de não saber nada. E isso é uma coisa importante, está mais adiante, mas é uma coisa importante. A gente pergunta para a criança.
agora? O que eu faço? Qual é o meu papel? Né? Como é que eu tenho que fazer? Às vezes, sentindo a sessão, a gente faz. A gente pega, não, eu estou percebendo que agora eu tenho que ser mais incisiva, né, nessa batalha que está acontecendo. E se a criança não gostar, muitas vezes ela vai falar, não é assim que eu quero. Você não faz isso não, você tem que me obedecer. Daí a gente volta para o nosso papel de novo, tá? Então, assim, exprime o que sente, uma comunicação. O que está acontecendo ali entre o terapeuta e o paciente é vivo, é forte, é importante, é significativo. Sessão com criança é intensa. Eu adoro, né? Porque eu sou agitada, né, dentro da sala, então eu gosto de mexer, gosto de brincar, né? Embora hoje eu seja mais difícil, dar dorzinha nas costas quando levanta, eles falam, né? Nossa, não é mais a mesma, né? Fala assim, não, já não sou. Mas é muito intenso o que acontece e tem que ser muito respeitado. Vivencia papéis junto com outras pessoas, né? E esses papéis vão fazendo parte dessa integração dessa constituição do eu. E a brincadeira também eu domino, né? Eu consigo compreender e dominar minhas ansiedades, que é o que eu estava falando para vocês, tá? O Winnicott fala também que é no brincar e talvez apenas no brincar que a criança ou o adulto flui em sua liberdade de criação. Pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. É somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu, o self. A psicoterapia é efetuada na superposição de duas áreas lúdicas, a do paciente e do terapeuta. A gente brinca de verdade, tá? Então, assim, a nossa criança, ou o nosso lado lúdico está ali, vivendo, brincando, imaginando junto com a criança, né? A ponto das vezes você parar a brincadeira e dizer, nossa, até eu fiquei com medo disso que aconteceu. Nossa, que difícil isso que aconteceu aqui nessa brincadeira, né, para ele. E às vezes, numa fala assim, a criança consegue, claro que a gente vai perceber nesse momento de falar, mas a criança consegue expressar, nossa, eu também achei difícil. Eu tive um menino, né, que foi até com o cachorrinho, a gente estava com o cachorrinho na sala, e eu falei com ele, fica quieto. Chegou, aí ele olhou para mim e falou, você vai brigar com ele, né? Eu, por quê? Porque comigo é igual. Quando meu pai diz isso, eu já sei o que vem depois. Né? Então a gente começou a falar um pouquinho, né, na brincadeira e a entender um pouquinho disso, né, com relação ao bichinho. E aí a gente começou a falar várias frases. Então, se eu disser pro Chico, e em casa a gente conversa, nossa, daí eu tô morto, né? Então, poder também trazer esse lado dele e falar, expressar aqueles sentimentos de angústia que muitas vezes surgem fundamental é com criança, tá? Com crianças, o brincar. Então, eu não sei sentar com a criança e conversar, não tem como, tá? A criança fala brincando. Se você começa a conversar, não dá 2 minutos, ele fala, tá, vamos brincar, né? Por quê? Porque a criança não é, o funcionamento dela é imaginário, e é nesse imaginário que a gente entra enquanto terapeuta, tá? É brincando e só brincando que a criança ou o adulto é capaz de ser criativo e usar toda a sua personalidade, e só sendo criativo o indivíduo se descobre. O Winnicott está no livro da Pan. Bom, gente, eu gosto, eu comecei a trabalhar com adulto e eu não consigo trabalhar com adulto sem trazer alguma coisa lúdica, ou seja na caixa, ou seja de caixinha, ou seja num coisa de cacareca, que tem uma maleta de cacareca. E quando a gente faz uma imagem, queira ou não queira, a gente está entrando em algo lúdico ou mais algo simbólico, né? Porque o brincar é simbólico, é a construção simbólica. E a gente está entrando nesse lado lúdico que facilita o acesso no adulto, né, ao inconsciente. E na criança é o inconsciente atuando naquele momento. É o conteúdo interno atuando naquele momento. Tá? E o brincar, né, é a criação. Então, mesmo no adulto, ele desperta essa conexão que você vai estabelecer relações e ir para o crescimento. Desenvolve a simbolização. O brincar terapêutico pode ser mais livre e profundo, é diferente do brincar em casa ou brincar
na sala a gente pode fazer tudo que a gente quiser, só não pode se machucar, me machucar ou quebrar tudo, né? Então, assim, é um lugar mágico em que a criança, ela se sente livre para falar, para brincar de uma forma mais ampla. Então, teve um menininho que perguntou uma vez para mim, Fábio, posso falar palavrão? Não pode. Meu Deus, conheci palavrões que eu nem imaginava que existiam, né? Mas essa liberdade dele conseguir, a gente jogar futebol, brincar, e no jogo de futebol, ele era um menino mais franzino, ele não tinha essa dificuldade de sofrer provocações na escola, né? E ali, ele sendo um baita jogador de futebol, né, no caso, e cada vez que caía ou que eu cometia faltas, porque a gente joga de verdade, tá? Cometia faltas, ele colocava para mim, pô, que merda! E aí os palavrões, né, em que ele podia expressar aquela raiva livremente e ao mesmo tempo também aquela sensação de onipotência, né? Os dias mais terríveis para ele eram os dias que ele perdia para mim, né, que eu sou péssima, mas eles não acham que a gente é péssima, tá? Mas ele dizia, não admito perder tão logo para você, né? Então, assim, claro que ali ele estava colocando, a gente precisa aguentar às vezes também esse tipo de fala, porque ele tinha toda essa questão escolar, da dificuldade de lidar com o outro, se sentir mais inseguro, né, em frente aos outros, e aí ele colocava essa onipotência para mim, e havia, sim, essa sensação, e essa questão que desqualifica, que ele acabava se sentindo também, né, desqualificado na escola, e que aí a gente aproveita para colocar, pois é, viu como às vezes eu também consigo, né? Eu como eu estou aprendendo, acho que eu estou aprendendo com você, né? Porque dentro da brincadeira eu era uma jogadora boa, mas fora da brincadeira eu era eu, né? Essa é outra coisa interessante, que nem eu contei da história da cabana. Quando acabava tudo e acendia a luz, até parece até mágico, assim, a sala volta a ser a sala, né? E acabou aquilo tudo. E a criança reconecta de novo com o voltar para casa, né? Acontece às vezes de não querer voltar, e isso a gente também trabalha no processo terapêutico. Então tinha uma criança que eu falava, bom, então eu vou acabar a sessão 20 minutos mais cedo, porque você leva 20 minutos para você arrumar e ir embora, né? E a gente estava falando, a Fran está falando da mãe que vai virando bruxa, né? O terapeuta também começa que nem uma fada, né? Depois a gente vai virando bruxa, também. E ali a criança está tendo a possibilidade de trabalhar essas relações, essa relação com esse, eu vou falar mãe, mas seria esse ser de autoridade, né? E construir que ali é uma possibilidade de ser diferente, porque ela não vai desistir de vir, ela brigou, e ela vai voltar, e eu vou estar lá esperando por ela, e se for o caso, a gente vai até falar da briga, ou se não, e vai tocar o barco normal, e eu vou estar normal esperando por ela, né? E eu só trago o assunto se a criança trouxer. Tá? Se a criança não trouxer, eu não, dependendo da situação, eu não vou invadir. Né? Eu quero falar sobre o que aconteceu na semana passada. Não, aí eu estou sendo uma pedagoga, uma professora, uma mãe, né? Não é esse o meu papel ali. Mas acolher o sentimento dela. E conduz a reconexão com a discapacidade do ego. Então a criança vai construindo, através dessa elaboração toda, desse ambiente, e com as dificuldades que às vezes ela está tendo fora, ou simplesmente com o desenvolvimento dela, ela vai reconstruindo essa estrutura interna e essa como é que se diz? Essa negociação interna, que seria esse ego preliminar, que começa também a negociar com esse meio, de que pode ter as possibilidades. Esse é um desenho de criança em que a gente estava representando uma situação que aconteceu, né, na escola, e ele até desenhou que o menino tinha caído da escalada lá que estava fazendo, mas que ele ia conseguir, né? E aqui é ele sendo falado as coisas para ele dentro da escola. Não, fica quieto, não é possível, peraí e tal, né? Então, por que eu trouxe esse desenho, né? A representação exatamente desse mental dessa criança. Então, a criança vai simbolizar
vai representar no papel essa vivência pura, o sentimento puro. O adulto vai elaborar, a criança ela vai colocando de uma forma como ele está realmente sentindo. Esse dá para passar o vídeo, será? O bebê, desde que nasce, ele brinca. E o primeiro grande brinquedo é o cocô. Como no início ele descobre as coisas dos sentidos, essa brincadeira se dá se descobrindo o outro, e depois, em função dos objetos que você coloca em volta para essa criança. A criança, ela é na brincadeira. Todas as outras relações é aquilo que vai compondo, dando alguma forminha, mas a essência é brincar, né? Claro que a alimentação, a saúde, sem isso ela não consegue nem, claro, nem brincar, né? Mas a chama dela, o meio dela é a partir da brincadeira. Nos 2 primeiros anos de vida, a criança tem basicamente 2 formas de brincar. E essas 2 formas são diferentes e muito importantes. Então, uma primeira forma é a brincadeira com os adultos. Ela precisa da ação dos adultos. É aquele adulto que fala, que canta, que ri, que conta história. O segundo tipo de brincadeira é muito importante também, que é a brincadeira da criança com os objetos. Ela com os objetos. Quem sabe com outras crianças juntas. E essas 2 formas de brincadeira preparam para a brincadeira a partir dos 2 anos, que é a brincadeira simbólica. Anytime you walk into a room full of 2 and 3-year-olds and you'll see they're off in this world of Ninja Turtles and tea parties and this strange ponies and this strange pretend world. And it's a bit of a puzzle about why it is that children need to learn so much about the real world, spend so much of their time kind of crazy imaginary worlds. And the answer seems to be that imagining the true worlds, imagining being able to think that world in this different than the way the world actually is, that's actually one of the most powerful capacities that we human beings have as adults. Hoje, a gente vê muitas crianças elas receberam tão de fora o que elas precisam fazer, a que horas que tem que fazer, como tem que ser feito, que elas, na hora certa, não exercitaram de dentro para fora o seu próprio desejo, não escutaram a sua própria voz. Então, a gente está vendo crianças que não estão exercendo a sua própria intuição, sabe? O seu próprio desejo. E é nesse lugar que a gente precisa prestar muita atenção. E isso a gente consegue quando a gente dá às nossas crianças tempo livre de brincar. Simples assim. É a gente deixar ela o tempo que ela precisa para ser ela mesma. Porque brincar é ser gente, só isso. Esse documentário Começo da Vida é maravilhoso, tá? E assim, gente, eu adorei essa frase final, né? Porque ela fala, brincar é simples assim, brincar é ser gente, né? E realmente a gente recebe no consultório e fora, na escola também, crianças que é agenda executivo, né? É tudo pronto, é balé, é musicalização do pequeno, é natação, os dias todos programados. Eu tenho pais que dizem assim para mim, não, amanhã ele tem a FAB, na terça ele tem a natação, na quinta ele tem natação de novo, na quarta e na sexta ele tem escola de futebol. E no meio período da escola, tá? Então, assim, cadê o tempo? Cadê o brincar, né?
evoluiu socialmente e trabalha 24 horas por dia, né? Então, assim, os pais trabalham pra caramba e há essa terceirização, né? E a criança, dentro da sala, muitas vezes, dentro do espaço terapêutico, a gente vê isso, a possibilidade do escolher, a possibilidade de fazer o que ela quer ali, né? De uma forma, às vezes as crianças chegam assim, eu posso escolher o que brincar? Sim, você pode escolher o que brincar, né? Então ela precisa desse espaço para tentar ser ela, para experimentar esse eu que começa a se constituir nesse mundo, não de fora para dentro, de dentro para fora, né? Então brincar é uma coisa complexa, brincar é uma metáfora também dessa vida, né? E ela envolve o sensorial, a linguagem, a imagem, o julgamento social, brincar simbólico, né? Então numa brincadeira ela tem que tomar uma decisão daquela situação que está acontecendo naquele jogo, em que ela tem que ver o que é melhor ali, né, naquele momento. Tem uma parte que a autora coloca, e eu achei isso muito bacana, e eu já passei por isso, em que a gente está brincando de luta e eu morro, né? E o fato de você morrer, e você ao morrer, você cai no chão. Você fica lá estirada no chão, claro que a gente fica olhando, né? Espiando assim, mas a criança, ela está vivendo aquela emoção de parar e dizer, ela caiu mesmo. Aí às vezes ela para de uma criança que diz, tá, agora acorda, né? Acorda, né? Será que está pensando que eu morri de verdade, né? Então, assim, viver aquela emoção do que ele fez, né? Tive crianças que já falaram assim para mim, não te machuquei, né? Não me machucou. Assim como crianças que tentaram machucar, né? E às vezes a gente tem que também pontuar isso, né? Opa, o que aconteceu aqui? Né? Nossa, eu senti que você foi muito forte comigo, doeu, né? E aí isso muitas vezes abre espaço para que ele fale, já aconteceu comigo. Isso também acontece comigo, né? Tive uma criança que falou, isso acontece comigo. E eu falei, nossa, então é muito chato, muito ruim, né? Aí ele fala, já aconteceu, eu fiquei muito grave. E aí a criança tem esse espaço e aí ela fala. Aí ela fala, além do brincar, tá? Vou passar para frente, né? Então, o brincar terapêutico é o brincar diferente. Então, o terapeuta precisa ser atencioso, curioso também, e a gente é na brincadeira, né? A gente está atento ao que está acontecendo naquela brincadeira. Os brinquedos que não limitem a expressão da criança não tem no bar, né? Tenho agora a família, eu odeio essa família, mas tenho lá a Peppa Pig, tenho só bem pequenininho, odeio eles. Mas estão lá porque tem muitas crianças que adoram eles, né? Mas eu não tenho, meus brinquedos são tudo, às vezes, os cacarecos que a gente cria, e às vezes não, e bonecos sem muita expressão. Eu achei Playmobil, que eu adoro, né? Também. Outra coisa, gente, os brinquedos têm a nossa história. Acabei de falar, achei Playmobil, que eu adoro, né? Então, os brinquedos, eu tenho brinquedos que foram da minha filha. Então, eles têm também uma carga energética minha, né? Que é passada naquele momento para a criança. E muitas vezes eu conto a historinha. Eu tenho um burrinho que eu aperto, aqueles que apertam e mexem, que é da minha infância, né? E às vezes eu brinco, nossa, o burrinho já tem quase 50 anos, eu falo para eles, nossa, tá velho, hein? Assim, tá, já tá antigo, né? E aí isso traz uma conexão diferente com esse brincar, tá? É um continente, a expressão da criança, então você está dando aquele suporte para a criança consiga se expressar. Sintonia com a criança, né? Ações espontâneas, você precisa estar sintonizado com o que está acontecendo, perceber a brincadeira e o que pode vir a acontecer ou não na brincadeira. Ação espontânea do terapeuta, expressão verbal, não julgadora, cuidadosa, atenciosa, compartilhada, e é um campo seguro, brincar e estar a nível da criança. Exatamente, a gente desce, a gente passa a ser criança ali. A gente não eu não sou a Fábio. Eles chegam para mim, tem crianças que chegam para mim e dizem assim, você mora aqui, né? Então, a ideia é que eu moro naquele local. Tenho criança que diz, Fábio, vamos fazer um acampamento no final de semana, a gente põe a barraca e dorme no quintal, né? Então, é uma coisa mística, uma coisa mágica,
né? E a gente se envolve. Eu lembro de um dia a gente botou a barraca mesmo no quintal, era de noite, e a gente foi fazer um acampamento ali no quintal e começou a ver um monte de bichinho. Eu não sabia que tinha aqueles bichinhos na grama, pularam, os bichinhos pretos. Eu comecei a ficar apavorada de medo, só que eu tinha medo, ele não tinha, né? E eu comecei a ficar desesperada naquele momento, comecei a sair, gente, eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar aqui, tem muito bicho. Aí ele dizia pra mim, calma, esses bichinhos não vão fazer nada em você. Né? Então essa troca ali que está acontecendo também é material terapêutico e é muito puro. E a criança está conseguindo viver algo que ela, muitas vezes, enquanto criança, nesse mundo grande de indefesa, está trabalhando, né? Está trocando esse papel com o adulto. E foi espontâneo, foi vivo, foi daquele momento. Né? E o contexto terapêutico, o que é esse contexto terapêutico? Único e singular, né? Então ali que a criança vai construir a sua representação. Ela vai experimentar, encontrar estratégias para lidar diante de uma provocação, ressignificação de modelos familiares, né? A não vitimização. A criança vai passar a ter um papel ali, desenvolver um papel que muitas vezes ela sai desse processo de vítima, né? Ela vivencia e revivencia esse espaço. Né? Ele é um espaço, como eu falei, mágico, mas ao mesmo tempo é o continente daqueles sentimentos que são verdadeiros e têm que ser extremamente respeitados naquele brincar, tá? É seguro, né? Ele tem que ser genuíno, e aí eu até botei por que passar por mais jovem, né? Então tem, às vezes quando a gente fala com criança, oi, tudo bem, como é que você tá? Gente, eu odeio isso, eu vejo isso na escola, né? Então, assim, criança é criança chega lá, às vezes eu nem oi dou pro pai, já vou, né? Já, oi, tudo bem, e aí, como é que você tá? Como é que foi a semana? Vamos lá pra sala de uma vez, vou lá, já espera lá que eu já tô indo, vou ao banheiro e tal, né? Tranquilo, a criança é um sujeito, né? Entrando ali e empoderado, né? Que é o local dela, e é tratada como esse sujeito. Até botei ali, teve às vezes uma situação também como essa que eu botei para vocês, que eu estava jogando trunfo com o menino, a praia sabe, estava jogando trunfo com ele, e eu perdi de uma forma aquele trunfo, que quando acabou, cara, eu olhei para ele, eu me senti mal, eu olhei para ele e falei, gente, foi muito humilhante, eu nunca perdi um trunfo desse jeito. Ele ficou me olhando, nossa, né, eu sou bom. Claro que você é bom. Nossa, nunca vi alguém assim. Aí ele me olhou, trapaceei. Gente, isso foi muito 10, porque ali mudou a nossa trabalho. Tá? Ele tem esse espaço de falar, e depois a gente riu e disse, eu acreditei no que você fez. Né? E eu queria até o conselho. Aí depois eu falei, me conta como é que você fez isso, que eu quero aprender como é que você trapaceia, né? Poder essa cumplicidade muitas vezes numa coisa que não é tão aceitável, mas ali dentro eu também pude aceitar esse lado dele, né? Porque o medo dele era perder, e pude aceitar esse lado dele. Que aí eu falei em brinquedo que fala, né? Podemos refletir com essa brincadeira, falar através desse brincar, a gente consegue, né, trabalhar com, fazer questionamentos ou conversar sobre determinado tipo de sentimento que ela vem acontecendo com ela. Eu gosto muito de usar histórias infantis, né? Então, às vezes, uma criança que tem um comportamento muito agressivo, espana, né, como diz, ou desregula, eu trabalho com autista, eu conto a história do Pedro vira porco espinho. Porque quando o porco espinho, vocês conhecem a história? Tá. Quando o porco espinho fica bravo, ele joga os espinhos para todo lado, né? Então eu consigo contar, eu conto essa história para que ele venha compreender, tá? Então é um processo, vou bem rápido aqui, né? Então terapeuta e paciente estão juntinhos ali, né? Porque é um processo essencialmente relacional. E aí também, nesse processo terapêutico, a gente começa esse trabalho todo que foi falado teoricamente antes, no caminho dessa individuação, né? Eu adoro o Calvin, então eu coloquei isso, né? Que é nessa forma dele se expressar como ele é, isso vai desenvolvendo a segurança e ele vai aceitando os seus dois lados, né? Porque a criança é linda, fofa, mas ela é terrível, tá? E que bom.
Então, assim, cabe a gente também a perceber o que é mais adequado. Eu utilizo, às vezes, uma técnica comportamental, né? Ou brincar apenas, tá? E isso você vai vendo da história da criança, da história da família que vai acontecendo ali, né? E essa atenção meticulosa, esse mundo interior da criança, você vai reduzindo algumas defesas, a criança vai amadurecendo e essas feridas psíquicas vão sendo botei curadas, que ela fala isso, mas eu não diria curadas, né? Mas vão sendo acomodadas muitas vezes e aceitas. A criança, eu botei aquela foto, por quê? Porque era uma foto, nem foi um processo terapêutico, foi eu faço avaliação, e ele, o Pipoca, que é o meu coelho, participou da avaliação o tempo inteiro, né? E no final ela trouxe o óculos para ele, que era do irmão, eu nem sabia, né? O irmão também não sabia, e a gente foi levar o coelhinho para o local dele, e ela estava deixando o óculos para ele usar. Aí eu disse, não, o irmão estava junto, mas o meu óculos. Aí a gente acabou devolvendo para o irmão, o Pipoca ficou sem o óculos. Mas o que eu quis dizer com isso? A gente é flexível, eu sou bastante flexível nesse trabalho. Ao mesmo tempo, há essa atenção e esse alerta durante todo o trabalho. E o envolvimento é total, né? A gente dá voz às preocupações do personagem, a gente dá voz a esse trabalho todo, tá? Então, gente, o que entra aqui? Tom de voz, linguagem corporal, expressões, nova forma de atuar, leva à regulação dos afetos, constrói nova experiência com a relação do objeto. A gente está ali junto, a gente está vivendo aquela emoção com a criança. E uma coisa importante, a criança vem do contexto familiar, eu não falei do contexto familiar. E a gente precisa, o terapeuta infantil precisa conversar com o pai. E às vezes precisa saber a história do pai e da mãe. Eu tenho uma criança bem viva, eu lembro depois desde meus 3 anos de idade. E eu associo isso até por trabalhar com criança. E quando a gente trabalha com os pais, existe uma história que perpassa e que eu brinco, tem que acabar na criança, não vai para frente, né? Porque a criança vem reproduzindo muitas vezes uma história dessa família, dessa criança, dessa família. Porque o pai aprende a ser pai com a experiência de ser filho, né? Então está muito viva a criança do pai. E muitas vezes o pai não está brigando com a criança, ele está brigando com alguém da vida dele, né? Passada, que está representada naquele filho, que é só um filho, né? Só uma criança, um pentelinho, um molequinho, né? Aqui eu falei da cena da morte. Aqui eu quis colocar, porque a gente estava fazendo uma brincadeira e nós tínhamos 2 monstros, tá? O monstro da água, o monstro do fogo. Claro que nessa aí o meu era o pior, né? E apesar de ser o monstro do fogo, o da água é muito mais forte, porque ele apaga o fogo, tá, gente? Então, o terapeuta e eu costumo ficar sempre nesses papéis fracos, tá? Que de certa forma é a representação desse mundo da criança, em que ela precisa viver o outro lado e em mim está projetado os sentimentos de insegurança dela, né? Então, o brincar, que a Patrícia Paia fala, é interdinâmico, tá? Ele assume partes da sombra, partes indesejáveis da criança, ela está lidando com essa transferência dela e nós com a nossa contra-transferência, porque nem sempre é muito chato perder um jogo e ele fazer escárnio porque você perdeu, né? E a gente, esse sentimento muitas vezes aparece, às vezes a gente fala, às vezes a gente precisa sentir, porque a gente dá continente àquele sentimento ruim que a criança está trazendo. A gente não fala, você está trazendo isso. Não, a gente muitas vezes não fala nada, só sente, tá? Ou muitas vezes a gente só traduz. Nossa, eu fiquei chateada. Nossa, que ruim, eu não consegui perder hoje, eu fiquei triste por perdi. É triste perder mesmo. Não é legal, ninguém fala o perdi, né? Aqui é uma brincadeira que a gente viveu, tem garoto games, né? Então é um menino que a forma que ele começou, eu fui um pai muito severo para ele. E ele acabou sendo um garoto muito bacana na medida em que ele se tornou o maior jogador de videogame, né? Então por isso que eu botei o jogo, a gente não usa videogame, tá? Não usa nada disso, tá? Eletrônico, a gente imita os jogos na vida real, tá?
Aqui eu coloquei 2 exemplos, né? Eu coloquei um brincar, né? A gente estava na sala e fez um exército inteiro, só que o exército todo é de animais, tá? E a gente estava representando exatamente os animais eram animais de fazenda, só que ao mesmo tempo eles eram um exército e tinha ao redor dragões que cuidavam, né? E a luta era entre eles, o exército da fazenda e os dragões. Aqui é uma criança pequena, e criança pequena costuma brincar com o corpo, tá? E a gente estava construindo um castelo de tijolo, eu tenho tijolo de papel, e ele estava andando por cima deles, e a gente estava vendo a firmeza deles, tá? A transformação ocorre nessa relação, né? O campo da experiência entre terapeuta e paciente, essa energia que é compartilhada. Aqui é uma brincadeira que a gente estava na representação da caixa de areia. Não trabalho como santuário, a gente faz bem a representação mesmo, tá? E o que acontece, né? Acolher essa transferência, acolher esses sentimentos que vêm da criança e que muitas vezes ela representa, né? Os diferentes papéis de cada fase da criança, né? Seja criança ou adolescente. Então aqui era uma cabana e ele colocou dentro da cabana uma família, tá? E a ideia era essa, ele estava questionando a vida dele, a história dos pais. Coloquei alguns exemplos, né? Eu tenho muito tecido, e esse tecido a gente estava brincando com as cores das emoções, tá? E a gente estava fazendo uma dança, e cada tecido era uma emoção, e no final elas se enrolam em todas, tá? Aqui ao final da sessão, que às vezes eu peço para eles desenharem e falarem como eles saíram, é que ele desenhou as emoções, as cores da felicidade. Tá? Então são todas as cores que representam. Aqui eram uns monstrinhos, a gente estava fazendo um monstrinho dos sentimentos e ele foi montando esses monstrinhos, né? A criança só pode aprender a controlar suas emoções indesejáveis e agressivas se tiver tido uma oportunidade de experimentá-las e conhecê-las em primeira mão. É a única forma que ela tem de avaliar a força dessas emoções, de encontrar recursos dentro de si própria para domá-las e, se possível, de utilizá-las para bons objetivos. Então, é uma transformação criativa, tá? Ela cria em cima disso. E muitas vezes, em casa, o pai e a mãe têm que trazer aquele processo repressor, né? Repressor. E a escola, muitas vezes, também. E ali, no ambiente terapêutico, ela vai poder, né, mostrar esses 2 lados e a gente não vai julgar. A gente vai lidar com eles, junto com ela, tá? Já falei da sintonização, né? E muitas vezes a gente precisa, nesse continente, nomear alguns sentimentos que a criança está tendo. E ela vai desenvolvendo essa capacidade de se autorregular. A Pani traz o seguinte: o curador interno, ao permitir os desdobramentos dos conteúdos conscientes e inconscientes e a reflexão sobre eles, o indivíduo é traído para um funcionamento mais saudável e adaptativo. Né? Ela vai vivenciando, como a gente falou anteriormente, essa sombra, né? Esse lado que muitas vezes é ruim, né? E aparece nesse contexto. Às vezes também, ao adicionar um elemento na brincadeira, a gente precisa pensar por que está adicionando, e se eu vou adicionar um elemento na brincadeira, um outro bichinho, muitas vezes eu pergunto se posso, tá? E por que eu adiciono? Às vezes eu adiciono para trazer uma força ou uma fragilidade naquela brincadeira, tá? E a gente imita vozes, a gente pergunta como vai fazer a voz, a gente é um teatro muitas vezes. Aqui eu trouxe os livrinhos de histórias que eu costumo trabalhar com eles. Gosto bastante desse livro do problema. Esse livro eu acho lindo. Acho bastante esse livro do problema, porque é um problema, a gente vê um problema grande. E até as princesas soltam um pum, adoro esse livro também, tá? E o Porco Espinho, Pedro vira Porco Espinho, que eu acho legal. Amoras eu gosto muito também, né? Do Emicida. E esse aqui, às vezes a gente inventa coisas daqui. Geralmente eu mudo tudo que está aqui, mas dá ideia.